aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como eu poderia dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, gravando esse vídeo para ensinar os nossos irmãos acerca da verdade, acerca, Pai, das astutas ciladas e armadilhas de Satanás. Santo Deus e eterno Pai, continua nos dando sabedoria, conhecimento, intrepidez e ousadia, Pai, para confrontarmos as obras das trevas e denunciá-las, e assim elas venham a ser repudiadas e lançadas por terra. É no nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom a todos, meus irmãos, a paz do Mestre Yeshua, tudo bom com vocês? E já vamos iniciar porque o vídeo de hoje vai ser extenso. E o tema é Maçonaria e Albert Pike, adoradores do bode. Como todos sabem, a maçonaria ela se trata de uma sociedade secreta, uma organização, onde lá, segundo eles, é uma fraternidade, apenas como filantropia, com suas causas filantrópicas de ajudar o próximo e assim um ajudar o outro, mas que na verdade não está nada associado com isso, né? A maçonaria na verdade é uma sociedade secreta filiada a Satanás para organizar a sociedade da forma ideal para a chegada do anticristo, para destruir os princípios cristãos e assim anular a Bíblia Sagrada e dessa forma construir uma sociedade focada nos ensinamentos luciferianos. É uma sociedade que ela age através das suas simbologias ocultas, né? Para os leigos, eles vão criar significados diversos para os seus símbolos, né? E dando um significado enganoso, mas que por trás daquilo está uma significação mais profunda e verdadeira para aqueles que fazem parte desse ocultismo diabólico. É tanto, meus irmãos, que os maçons eles conseguem se identificar uns aos outros pelo aperto de mão. Exatamente. Existe um aperto de mão que ele se chama Marrabone. E esse aperto de mão, eles conseguem pedir ajuda um para o outro, de forma secreta, sem ninguém perceber. E não para por aí, esse é apenas um dos vários apertos de mãos maçônicos que eles conseguem variar para se identificar, sem precisar falar uma palavra. Uma das primeiras coisas que o iniciado aprende são os sinais e cumprimentos que os maçons utilizam para se reconhecer secretamente. O que os maçons chamam de toque ou tocamento, um cumprimento que, de acordo com a posição dos dedos, representa uma hierarquia ou outra. Por exemplo, o toque para o grau de aprendiz, ou seja, o primeiro grau da maçonaria, implica pressionar com o polegar direito a primeira falange do dedo indicador do outro. Porque quem não está dentro desse trabalho não pode entender o que acontece entre os irmãos. A maçonaria adotou este sistema para passar um pouco mais despercebido e reconhecer os outros irmãos sem que outros percebam isso. A base de regra da maçonaria, a base de fé, não é a Bíblia Sagrada. Não, a Bíblia ali para eles é apenas uma simbologia, apenas um amuleto e apenas uma forma das pessoas pensarem que eles adoram verdadeiramente o Deus da Bíblia, mas que não tem nada a ver. De acordo com os manuscritos Cook, manuscritos Régios, a Constituição de Anderson e os Old Charts, ou Antigas Obrigações, é deixado bem claro
todas as regras que eles têm que se adaptar e obedecer. E de acordo com esses escritos, o Deus a qual eles adoram é Gadu, né? Que é uma abreviação de Grande Arquiteto do Universo. E de acordo com esses manuscritos, esse Deus a qual eles adoram, que se trata do Grande Arquiteto do Universo, ele é contrário ao Deus bíblico. E além disso, eles seguem também os ensinamentos de Salomão e o adoram como um grande homem. E é tanto que o seu templo é baseado no templo de Salomão. E até lá dentro do templo maçônico tem uma cadeira reservada para aquele que é de alto grau da maçonaria. Area is called the East, and that's where the master of a lodge sits. We usually refer to as the Chair of Solomon. Right Worshipful Brother Junior Grand Warden, it is indeed a pleasure to have you with us here in Burns Lodge this evening, and an honor for me to present you with our gavel and invite you to take a seat in the Oriental Chair of King Solomon. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, assim como o de seu pai, Davi, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, seguiu a Milcom, abominação dos Amonitas, e assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não perseverou em segui-lo, assim como seu pai, Davi. Então edificou Salomão um altar a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre esse monte que está exatamente em frente a Jerusalém, e também a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez eles para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. A maçonaria ela se constitui de graus, desde o seu primeiro até o 33º grau. E aqueles que entram na maçonaria, que são novatos, eles não fazem nem ideia do Deus que eles adoram. Porque é conforme você vai avançando na maçonaria que você vai aprendendo a respeito do que é tratado ali dentro. E aquele que está no grau mais elevado, esse sim, ele está apto a servir a Satanás, porque é nesse grau que eles se revelam. E eles mostram quem é o verdadeiro Deus que eles adoram. E na verdade é o bode de Mendes, né? Como eles chamam, ou também Baphomet, que é uma figura macabra e demoníaca, distorcendo a imagem e semelhança de Deus, com a cabeça de bode, os seios femininos, com um caduceu de mercúrio, representando o falo, né? O pênis, e também parte homem, parte animal. E essa figura macabra tem uma simbologia secreta que eu não vou trazer aqui para não prolongar demais o vídeo, mas caso os irmãos queiram, é só comentarem pedindo. E esse bode ele também é representado por um pentagrama de cabeça para baixo, que é o símbolo de invocação para Satanás. Eu vou mostrar para vocês um vídeo a qual revela isso, e um ex-maçom falando a respeito dessas coisas diabólicas que acontecem na maçonaria. El rito de iniciación en el grado 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo, hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental, es una de las representaciones más clásicas. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino, en el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, o una criatura positiva, y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet,
que es la luz de la iniciación, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo, para elegir finalmente la luz de Baphomet. E agora vamos tratar daquele que é o falso profeta da maçonaria, Albert Pike. Quem é Albert Pike? Albert Pike é um servo de Satanás, que ele foi usado para organizar e foi o fundador, o criador do rito escocês. Albert Pike, na sua obra Moral e Dogma, de 14 de julho de 1889, ele escreve o seguinte, que a religião é algo que deve ser utilizado para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro dos menos favorecidos. E também para servir como massa de manobra, para manipular a sociedade. E que essa religião, ela não pode ter um nível de sabedoria muito grande, mas ela tem que ter coisas incorretas nela, para fazer com que assim as pessoas, elas não tenham um grande grau de reflexão, de refletir. Para vocês que não sabem, meus irmãos, a palavra maçom, ela significa construtor. E as próprias escrituras sagradas já relatavam acerca da maçonaria. No Salmo 118, versículo 22, vai profetizar acerca daquilo que o próprio Cristo, ele iria falar lá em Lucas, capítulo 20, versículo 17 ao 18, para aqueles líderes religiosos daquele tempo, que se tratavam também de maçonaria envolvida naquela religião, que fazia com que o povo seguisse doutrinas de homens e não a doutrina santa de Deus. E Jesus, ele fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Por que Cristo falou isso? Porque os maçons, eles rejeitam a Cristo como Filho de Deus. Eles rejeitam Cristo como o Salvador da humanidade. Para eles, Cristo é apenas um mero profeta, uma mera personalidade que tinha um alto grau de conhecimento. Só isso. Para eles, Jesus é somente isso, né? Mas eles prezam por algo maior do que Cristo. Na cabeça deles, Lúcifer é aquele que é a iluminação maior. E é tanto que esse ser a qual eles adoram é representado pelo famoso olho que tudo vê, também conhecido como olho de Horus para os egípcios, né? Que é o olho do anticristo, onde é representado apenas com um olho em um triângulo, simbolizando o anticristo. Além disso, os maçons, eles também são responsáveis por levantar obeliscos, né? Poste-ídolos de adoração aos seus falsos deuses, ao seu falso deus, né? Que representa um falo, né? Um pênis, como no passado era Baal. E dessa forma, vocês podem ver que cidades onde a maçonaria ela está em alta, ela domina, esses obeliscos, eles se fazem presentes. E eu vou colocar para vocês um vídeo onde um maçom, ele fala a respeito dos obeliscos. O obelisco, que na verdade não representa apenas e tão somente um símbolo físico inerte da maçonaria. Ele representa muito mais do que isso. Ele representa os nossos corações, a nossa vontade de trabalhar e a presença viva e eficaz da maçonaria no município de Contagem. Ele atesta a presença de mais de 10 mil irmãos que por aqui vivem e trabalham todos os dias. Meus irmãos, é apenas no grau do rito do arco real que os maçons, eles se deparam com o nome do Deus a qual eles adoram, que na verdade é Jabulon. Jabulon porque é uma junção de 3 nomes, de 3 entidades malignas.
Javé ou Jeová, porque Jeová não é o nome de Deus, Baal ou Bel e Osíris. Então essas três divindades se tornam uma, porque Jabulon é uma trindade maçônica a qual eles adoram, que na verdade é um demônio. E foi daí que surgiu a trindade católica. Desse ensinamento diabólico foi que o catolicismo aderiu também à trindade, mas que dessa forma, colocando ela como uma forma diferente, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, representando apenas um único ser, que na verdade as Escrituras jamais dizem isso. E o catolicismo é tanto que ele está do lado da maçonaria, né? Só que de uma forma maquiada para que as pessoas não percebam, que no próprio Vaticano, na frente da Basílica de São Pedro, temos um obelisco também ali representando o falo desse falso Deus a qual eles adoram. Não somente o catolicismo romano é resultado da maçonaria, que foi responsável por criar a religião para manipulação da massa e para gerar lucro e dinheiro, mas também o espiritismo, com o seu falso profeta Allan Kardec. Também ele era um maçom de alto grau, grau 33, e foi responsável pela criação desse ensinamento diabólico. Não para por aí, meus irmãos. O ateísmo também foi um resultado e orquestrado por Albert Pike, o maçom de grau 33, também responsável pelos ensinamentos da maçonaria. O ateísmo foi criado com o objetivo de ser eliminado juntamente com o cristianismo, onde um vai lutar contra o outro. Não para por aí. Também o mormonismo, ou também conhecido como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, criada por Joseph Smith, que também era grau 33 da maçonaria. Como fala em Assassinos do Vaticano, na página 182, deixa bem claro que Joseph Smith era maçom. E a gente também pode ver pela simbologia que é utilizada no mormonismo, né? Os apertos de mão maçônico, as simbologias, e sem falar também do obelisco que eles colocam nas capelas e templos mormon. As Testemunhas de Jeová também é uma seita maçônica que surgiu do seu criador e fundador Charles Taze Russell, que também era grau 33 da maçonaria. E você pode ver isso onde nas primeiras revistas dos Testemunhos de Jeová, a Torre de Vigia ou Sentinela, eles utilizavam o símbolo da cruz coroada, que é da maçonaria. E se você for no túmulo de Charles Taze Russell, você encontra uma pirâmide, a qual ele era fissurado nisso. Além de, no relatório da Convenção de 1913, ele deixar bem claro, né? Ele elogiar a maçonaria. Mais uma igreja criada por maçom, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Criada por William Miller, também chamado de Guilherme Miller. Ele também foi o responsável, porque ele era grau 33. Como fala no livro Estranha Obra de Deus, William Miller e o Fim do Mundo, no ano de 2008 foi lançado esse livro. E na sua página 27 é deixado bem claro que ele era maçom. E sem falar também da sua neófita, né, a sua discípula Ellen G. White, ela também participava da maçonaria para mulheres. É tanto que no seu túmulo você pode ver um obelisco maçônico para deixar bem claro que ela fazia parte dessa sociedade secreta. A Igreja Universal também, do Edir Macedo, ele também é da maçonaria e ele também faz parte desse conluio. E seu nome esteve envolvido nos 110 maçons ilustres, que a loja maçônica Pedro Alves Pinheiro divulgou, juntamente do nome de Silas Malafaia. Lutero e Calvino eram também apenas instrumentos da maçonaria para fazer com que viesse a reforma protestante à tona, para que através da reforma protestante a maçonaria ela fosse emancipada. A Igreja Presbiteriana do Brasil também é outra, que veio a partir do pastor Ashbel Green Simonton. Ele também participava da maçonaria, ele era maçom, né? Como relatado na página do Facebook Curiosidades da Maçonaria. O Instituto Mackenzie também, o seu fundador, né, John Terrell Mackenzie, era maçom, como relatado
no site Centro Histórico Mackenzie, você pode ver lá, relatando que ele era maçom. A Igreja Batista também é uma das que também esteve muito relacionada, envolvida com a maçonaria, né? Principalmente pelo pastor Richard Radcliffe, onde ele, no ano de 1871, fundou a primeira Igreja Batista em Santa Bárbara. Incrível que 3 anos após, né, em 1874, ele também fundou a loja maçônica George Washington. Que coincidência, né? E o primeiro pastor brasileiro batista, ele foi batizado por um pastor maçom e também foi consagrado na loja maçônica. E além disso, o artigo ainda fala que inúmeros cristãos e batistas, eles não veem problema nenhum em você ser maçom e cristão ao mesmo tempo. Como fala na página do Facebook também, Fraternidade Paulistana 2309, e você vê aí que as igrejas estão repletas de maçonaria. E para finalizar com chave de ouro, né, também teve o caso dos missionários Daniel Berg e Gunnar Virgren, que eles foram os responsáveis pela Igreja Assembleia de Deus, né? Eles também fizeram parte da maçonaria. Eles vieram de fora, né, e ficaram hospedados na casa de um maçom, e ali eles organizaram tudo e fundaram a Igreja Assembleia de Deus. E além disso, temos o pastor Paulo Leivas Macalão, que ele foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. E ele também era um maçom. Então, meus irmãos, vocês podem contemplar que a maçonaria ela está em vários cantos da nossa sociedade, principalmente nas igrejas. Por isso, meus irmãos, devemos focar no Evangelho, na Bíblia Sagrada, porque se a gente for seguir os homens, os ensinamentos de homens, a gente vai perder a nossa salvação. Sigam a Cristo, olhem para Ele e lutem contra essas obras do diabo que é a maçonaria. Não tenha medo, porque eles só podem fazer o que Deus permite. Então, vamos continuar nessa batalha. Que sejamos luz para iluminar e tirar da escuridão aqueles que estão nas trevas, no engano e na mentira. Eu vou ficando por aqui e que vocês possam também ficar com a paz do nosso Mestre Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único que pode nos salvar, o Messias, Yeshua HaMashiach. Amém.